O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu, na tarde desta quinta-feira, o julgamento de uma ação do Partido Democrático Trabalhista, PDT, que pede a inegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Gostaria de chamar, primeiramente, Paulo Figueiredo para o seu comentário. É um comentário, eu gostaria também de aproveitar aqui que nós temos a doutora Elisândria para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Eu confesso que eu comecei a ler a reportagem sobre o julgamento e, assim, não dá para a gente fingir mais que existe direito no Brasil. Não dá para a gente fingir mais, né? Toda vez que a gente lê uma reportagem dessa, já não causa mais surpresa, ninguém pode ficar surpreso. Mas ainda assim, toda vez que alguém vê uma injustiça ou uma cara de pau tão grande, é normal que, mesmo que você não se sinta surpreendido, que você sinta uma certa repulsa. E ao ler a reportagem, você pode escolher o veículo de imprensa que você quiser, porque são todos iguais, ou praticamente todos iguais, tirando aí talvez o Oeste, a Gazeta do Povo, o resto é tudo a mesma coisa, né? Eu confesso assim que eu não consigo entender por que as pessoas não se esforçam nem mais para fazer sentido, sabe? A tese central de abuso de poder político nas eleições, veja, vou tentar contextualizar aqui um pouco para as pessoas. A ideia é que o Bolsonaro teria utilizado a reunião dos embaixadores, onde o Bolsonaro, no ano passado, convocou os embaixadores para explicar o que ele enxergava como aprimoramentos que precisavam ser feitos no sistema eleitoral brasileiro. E hoje em dia eu não vou te gerar esse constrangimento aqui, Manuel, porque eu não vou falar que o sistema eleitoral brasileiro merece aprimoramentos, porque isso no Brasil pode acabar gerando problemas para o Braddock. Então aqui nos Estados Unidos eu poderia falar, porque estou protegido pela primeira emenda, mas no Brasil, já que vocês não gozam mais de liberdade de expressão, eu vou poupar aqui. Mas o Bolsonaro teve essa tese, apresentou isso para os embaixadores, e isso foi visto como, e claro, fez isso em caráter oficial, né? A Constituição brasileira diz que a condução da política externa, como é normal numa república presidencialista, a condução da política externa é feita pelo presidente da República. Então, o presidente da República foi lá e falou: olha, essa é a situação, a forma como eu, que fui escolhido pelo povo para chefiar o Poder Executivo, vejo o nosso sistema eleitoral, e eu acho que ele precisa de aprimoramentos. E isso, em tese, passou a ser visto pelo TSE como um abuso de poder. No caso, abuso de poder político, né? E eu fico absolutamente perplexo, porque a tese do abuso de poder político, e a doutora Elisandra vai explicar aqui melhor do que eu, mas a tese do poder político é a ideia de que o mandatário se utiliza de um cargo público que ele ocupa para se beneficiar nas eleições, ou seja, conseguir mais votos. Então é para alguém que, por exemplo, utiliza recursos públicos para fazer campanha, ou utiliza a máquina pública, dá um benefício, o sujeito lá é presidente, aí ele dá um benefício para aqueles que votam nele. Muito comum no Brasil, a legislação foi construída com isso em mente. Eu não consigo entender como, sequer esticando a corda, alguém poderia dizer que uma reunião com os embaixadores para criticar o sistema eleitoral daria votos ao Bolsonaro. Porque ele não criticou o Lula, ele criticou o sistema do país que ele é o chefe do executivo. Agora, aí quando você lê o parecer da Procuradoria, é absolutamente inacreditável. É inacreditável. Tá aqui, o Bolsonaro, a reportagem do João falou que o Bolsonaro difamou o sistema eleitoral brasileiro. Aqui, conclusão dos autos conduzem que o evento foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo em desvio de finalidade, afirmou o procurador-geral eleitoral. Como eleitoreiro? E ainda diz o seguinte:
o discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão. Por quê? Não, porque ele decidiu que não compõe. As provas mostram que houve abuso de poder político com uso de estrutura da administração pública e uso de comunicação na reunião. Só que aí a coisa começa a ficar mais esquisita ainda. A coisa começa a ficar mais esquisita ainda. Porque é feito, no parecer da Procuradoria, uma conexão entre essa reunião, os atos de 8 de janeiro e a tal das minutas golpistas que existiriam na casa do Anderson Torres e no celular do Mauro Cid. Então, é uma coisa absolutamente repulsiva. Não tem mais uma ordem jurídica estabelecida. É simplesmente, como disse outro dia a minha antiga colega, uma antiga colega minha na Jovem Pan, ela estava comentando no Jornal da Manhã, abertamente assim, não, Bolsonaro deve ser caçado pelo conjunto da obra. Tô ouvindo ele. Eu tô falando da Amanda Klein. Eu fiquei olhando assim, ela falando na maior cara de pau, como se isso fosse uma coisa... Julgamento pelo conjunto da obra. O que é isso? Onde é que está isso no Código Eleitoral? Conjunto da... Vamos lá, artigo tal, conjunto da obra. Quando um candidato violar muitas coisas que a gente não gosta, nós julgaremos o candidato pelo conjunto da obra. Percebam o ridículo. Então, o que está acontecendo? E por que isso... Agora o julgamento foi suspenso, deve ser tomado na semana que vem, mas o desfecho já é sabido. Bolsonaro será cassado e se tornará inelegível, né? Melhor dizendo. Bolsonaro se tornará inelegível. E o que acontece? Os memes já estão circulando na internet. Tá lá, Dilma Rousseff sofreu o impeachment, o Lewandowski decidiu que, apesar do impeachment, naquele momento ela continuaria elegível. O Lula, tricondenado, depois descondenado, não sei o que, blá. O autor do maior esquema de corrupção da história da humanidade, descondenado por conta de uma questão processual, elegível, presidente. Então, Bolsonaro fez reunião com embaixadores, conjunto da obra, inelegível. Qual o problema disso? O problema é que a agressão que isso faz à credibilidade do judiciário e do sistema eleitoral brasileiro é irremediável. É irremediável. Ninguém consegue consertar uma coisa dessa. O mal que essas pessoas fazem às instituições brasileiras, ele é irreparável. Então eles pensam que o que faz mal, o que desacredita o TSE e as urnas do Brasil são a reunião que o Bolsonaro faz com o embaixador. Ou o que o Paulo posta nas suas redes sociais. Ou o que a tia do Zap compartilha. Não, queridos, vocês não entenderam. O que tira a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro é isso, são vocês. Vocês tiram a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. A condução do processo eleitoral da forma como foi feito pelo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ela tira a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Começa um desafeto do presidente Bolsonaro, abertamente, com disputas públicas, com um inquérito absolutamente inconstitucional chamado Inquérito do Fim do Mundo e os seus outros filhotes e primos. Esse cara vai e conduz o processo eleitoral. Não estava qualificado para conduzir, não deveria ter conduzido, gera suspeitas de parcialidade. Aí ele vai, toma todas as decisões que tomou, e eu não tenho tempo aqui para listar todas as decisões, desde ignorar o relatório das Forças Armadas, até o caso das veiculações do radiolão, das veiculações de rádio, até a questão da ação que o partido do presidente entrou, o PL entrou e ele acabou dando uma multa. Eu posso passar o dia aqui, as bilhões de decisões que ele deu em favor da campanha do Lula, a censura que ele emitiu, todas essas coisas vão... E depois entra o outro fala que missão dada é missão cumprida, o outro diz que perdeu o mané, e por aí vai. Aí você, no final das contas, depois de tudo isso, depois desse festival todo,
bloqueia as pessoas que fazem questionamento, bloqueia o pobre do Monark, bloqueia o Paulo Figueiredo, bloqueia o Constantino, bloqueia todos que fazem questionamentos, e aí no final das contas você vai lá e torna inelegível o sujeito que fez uma reunião com embaixadores com base numa tese que não tem absolutamente pé nem cabeça, e qualquer pessoa percebe isso. Quantas décadas vamos demorar para refazer a credibilidade do TSE e do sistema eleitoral brasileiro e do judiciário como um todo? Quantas décadas? Qual é o mal que essas pessoas fazem? Como reparar o mal que um sujeito desses faz em desacreditar o sistema brasileiro? Ora, eu estou embasado, inclusive, em pesquisas de opinião. Aqui nos Estados Unidos, todas as pesquisas de opinião estão mostrando que das ações feitas contra o Donald Trump, o dano de reputação maior está sendo ao sistema judiciário. E não é diferente no Brasil. Perfeito, Paulo. E já fazendo uma defesa aqui sobre o que você disse, Paulo, nós temos convicção de que não há hoje no jornalismo pessoas que fazem um combate tão veemente contra fake news como você e o Constantino. Vocês fazem um combate às fake news e não é de hoje. Um combate que vem de muito tempo. Os fatos sempre tratados de forma muito séria, muito relevante, com respeito a quem está ouvindo, né? E respeito à história também. Agora, a gente vê no país, infelizmente, veículos completamente dominados por ideologias que não têm nenhum apreço pela honestidade intelectual, pela verdade, pelos fatos, né? E que vivem de narrativas. Estes não sofrem nenhum tipo de sanção ou de puxão de orelha, vamos dizer assim, né? Para não utilizar algum termo mais pesado. Eu gostaria, antes de passar para o Coronel Gerson, vou passar para a Elisandra. Eu já abusei do meu tempo, eu quero muito ouvir a doutora Elisandra, mas eu só quero ilustrar o meu ponto com mais uma notícia que saiu hoje, que se conecta com esse assunto. A notícia é a seguinte: TSE mantém multa a Bolsonaro por insinuar que Lula era favorável ao aborto. Penalidade foi fixada em 90 mil. Ou seja, o TSE manteve uma multa com o Bolsonaro porque a campanha dele insinuou que o Lula era favorável ao aborto. Aí eu listei abaixo notícias dizendo o seguinte: Lula defende que o brasileiro possa fazer aborto, abre aspas, sem ter vergonha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, defendeu nesta terça-feira, notícia antiga, que o aborto seria, abre aspas, uma questão de saúde pública a que todo mundo teria o direito. Notícia da Gazeta do Povo. Depois, outra notícia do Metrópolis. Lula diz que aborto é direito da mulher e questão de saúde pública. Uma outra notícia, um vídeo do Lula falando, no vídeo da CNN Brasil, do Lula falando, Lula faz fala pró-aborto durante evento de São Paulo. Aí uma outra notícia da Abril, da Veja. Ao defender aborto legal, Lula muda o tom de campanha. Então, assim, e o Bolsonaro é multado por insinuar que o Lula dizia o que ele dizia. Então, como que um sistema eleitoral se recupera de um gaslighting desse? Não existe nada que possa recuperar a reputação de um sistema desse. Porque a pessoa, ela olha e fala, eu tô vendo a posição desse cara, eu tô vendo ele falar, tá saindo da boca dele. E, ao mesmo tempo, o outro candidato vai lá e fala, pô, mas essa é a posição do meu adversário. E é multado em 90 mil. Como é que você consegue conciliar uma coisa dessa na cabeça do brasileiro? A culpa não é do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, eles são pessoas que pegam essas notícias de zap loucas, alucinadas, inventadas, que as pessoas recebem. Que, inclusive, em alguns casos, para atacar a esquerda, correto? Tô errado? Usadas para atacar a esquerda. Exatamente. Eu acabo tendo que defender a esquerda de notícias loucas, falsas. Mas eu não acho que ninguém tem que ser preso. Eu acho que pode ser processado, calúnia, injúria, difamação, se acharem os autores. Mas nós somos defensores das notícias verdadeiras. Agora, eu não posso negar. Só porque o Alexandre ou alguém queira, eu não posso negar que o Lula falou essas coisas. Porque ele falou. Porque tem a boca dele falando.
Tem um discurso dele, acho que no G7, sei lá, eu não me lembro, algum evento internacional, onde ele diz que o Brasil, a situação do Brasil era muito diferente, porque no Brasil a mulher pobre se ferrava e acabava tendo que fazer aborto, morrendo fazer o aborto. Tá lá, tá na fala do cara. O que vocês querem que eu faça? Então, hoje, eu pergunto, peço para as pessoas responderem no chat. Não é a opinião do Paulo Figueiredo. Você acredita na idoneidade do Tribunal Superior Eleitoral? Responda no chat.